Café da manhã, entre dois dedos de conversa. Café da manhã, com José Rodrigues. Bom dia, café. De manhã com coisa louca, delicia nossa boca. Bom dia. Ouvintes do programa Café da Manhã, o nosso muito bom dia. Mais uma edição hoje, Café da Manhã, terça-feira. O meu convidado, com todo o prazer, é um grande escritor, também jornalista, editor, José Eduardo Agualusa. Para já, saudação. Muito bom dia, Agualusa. Muito bom dia a todos. Como é que está? Tudo Bem, tranquilo? obrigado. Tudo tranquilo. Tudo. Tudo tranquilo. Então, Agualusa, o que é feito de si? Estou sempre escrevendo, viajando, procurando pessoas. E agora estou aqui em Luanda, feliz por redescobrir o país, né, e a nova realidade em que estamos a viver. E é isso. Abraçando um projeto, não é? Abraçando um Luanda, projeto, é verdade. Estou aqui a convite do Goethe Institute, com um coletivo, Pés Descalços. Venho fazer várias coisas, na verdade. Venho lançar um livro, venho também participar num debate com o Miyakoto, escritor moçambicano, e também participar numa Ela ainda oficina... não chegou. Não, mas o Mia está quase a chegar, chega dia 4. Dia 4. E também participar numa oficina de criação literária na escrita de um conto, de um livro para crianças, que será depois publicado. Portanto, vai ter também um ilustrador trabalhando em conjunto e um designer, um artista gráfico. Então, a ideia é a gente termina essa oficina e tem um livro pronto para crianças. Vai ser uma maratona, né? Vai ser uma verdadeira maratona. Como é que vai ser isso? Não sei, para mim é uma aventura. Também estou curioso. Eu já participei, já fiz oficinas de criação literária, mas nada parecido com isto, assim, 12 horas seguidas. Então, não sei, para mim também é uma novidade. Estou curioso para ver como o que é que vai acontecer. Mas eu mandaram uma lista das pessoas participantes na oficina e eu fiquei impressionado, porque são pessoas já com um certo nível, não é? Mesmo de tudo, pessoas interessadas em literatura, em teatro também, pessoas, algumas delas muito experientes. Então, a minha ideia vai ser construir com estas pessoas, não construir o conto em si, quer dizer, não apenas falar sobre o que é escrever um conto e escrever para crianças, mas, mais do que isso, produzir em conjunto esse conto. Histórias cambutas, não é? A ideia é que são histórias para baixinhos, para baixinhos. Pessoas, para crianças, não é? Remete-me a outras histórias. E como é que este reencontro novamente com o país, não é? Está um pouco distante. Sim. Geograficamente, está em Maputo, não, estou na ilha de Moçambique. Vamos dizer, distante geograficamente, mas nunca distante do coração, não é? Claro. E hoje, felizmente, também com as novas tecnologias, nós temos mais possibilidade de estar em contacto não só com o país, mas com os amigos, com a família, não é? E, portanto, vou sabendo notícias. De qualquer forma, é muito diferente estar fora e ir lendo aquilo que se escreve sobre Angola, e ir conversando com amigos, do que estar no país e perceber de outra forma, não é? A realidade. Então, para mim, estou tentando aproveitar também para falar com pessoas, com amigos, com todo tipo de pessoas, dirigentes políticos. Aliás, uma curiosidade que eu tinha era exatamente saber como é que isto funciona, estar fora do país e escrever sobre o país, como é que isto funciona. Sabe que às vezes é útil quando Angola, sobretudo Luanda, é uma cidade muito intensa, não é? E quando eu vivi em Luanda, devo dizer que eu tinha dificuldade em pensar, porque é tanta coisa que acontece, né, que está acontecendo, que a gente fica mergulhado naquela avalanche de informação. E às vezes estar fora ajuda um pouco a arrumar as ideias, né, a arrumar o pensamento. No fundo é como tentar você estiver numa varanda tentando ver uma multidão lá em baixo e tem melhor percepção da multidão do que quando você está mergulhado nessa mesma multidão, não é? Está absorvido. É absorvido, até porque realmente, como eu disse, Luanda é uma cidade muito intensa, acho que intensidade é a palavra certa, não é? Muita coisa acontece, muita informação, então às vezes é preciso estar fora, ajuda a estar fora um pouquinho, mas também não é possível estar fora muito tempo, não é? Acho que convém entrar. Assemelha-se um pouco àquela situação de quem está num campo de futebol e o espectador e a ver o jogo.
Exatamente, era isso que eu queria dizer. Sim, sem dúvida alguma. Quer dizer, o jogador que está no campo provavelmente não tem a percepção de conjunto que alguém que está em casa vendo televisão, não é? Tem. Não é? Às vezes você vê televisão tem melhor percepção do conjunto de quem está imerso no caso, no jogo. Não é? É isso, é um pouco isso, sim. Acho que cria alguma ilusão às vezes. Também é verdade, por isso é que eu digo. E também, além do mais, quer dizer, só estando no terreno é que você encontra, para mim como escritor, não é? Encontra certas histórias, não é? Eu sou um pesquisador de histórias, então para mim é muito importante falar com as pessoas, estar com as pessoas, falar com as pessoas. Então o ideal até era eu conseguir voltar a viver em Angola a tempo inteiro, não é? E porquê que não acontece? Por questões práticas mesmo, neste momento, sobretudo por questões práticas, porque, por exemplo, a questão económica, não é? A vida na ilha de Moçambique onde eu estou, não é? Ainda aqui há tempos, numa outra entrevista, alguém, aqui na LAC também, alguém estava a falar dos preços, estava a dizer, então como é lá na ilha? Sim, vamos dizer, $30 dá para uma refeição? $30 dá para várias refeições em Moçambique, ali na ilha, não é? E aqui a gente sabe como estão as coisas, não é? E se extrapolarmos isso para o conjunto, não é? Ou seja, para quanto é que eu terei de pagar de renda de casa, não é? Etc, etc. A vida é muito cara, não é? E a ilha faz bem a quem quer escrever a ilha? Sim, como é que é a ilha, nesse aspecto, a ilha de Moçambique? Sim. Olha, é uma cidade muito... Património... É património da humanidade, é património histórico, é tombado pela Unesco, então é uma cidade muito antiga, não é? Quando os portugueses chegaram a esta região, não é? Camões viveu na ilha 2 anos, Bocage viveu na ilha também, não é? Quando os portugueses chegaram, já encontraram povoações muito antigas, Swahili e árabes. Então é um pequeno lugar, porque é um território muito pequeno, com 15 mil pessoas, mas carregado de história. E muito bonito, porque primeiro por causa do entorno físico, porque aquela região é absolutamente deslumbrante, tem as praias mais lindas que eu já vi na minha vida, mas também porque a arquitetura é muito harmoniosa e muito bonita. É uma arquitetura que mistura elementos swahili com elementos árabes, portugueses. Eu aconselho toda a gente a visitar a ilha. Eu não fui à ilha, visitei recentemente Moçambique e fiquei impressionado pela positiva. Sim, sem dúvida. Eu também acho importante angolanos visitarem, no caso Maputo, onde esteve, porque é possível percebe-se que é possível ter uma cidade grande, evidentemente não é tão grande como Luanda, mas é uma grande cidade, onde as coisas funcionam, primeiro, né, arrumada, limpa, organizada, com abastecimento elétrico e o abastecimento de água que funcionam regularmente, com alguns problemas, mas vão funcionando. Moçambique poderia ser um exemplo para Angola, a vários níveis. E a ilha é um recolhimento, dá para escrever, a ilha é muito especial, né? A ilha é um território muito especial. É como, vamos dizer, eu para viver em Angola na mesma circunstância, eu poderia viver talvez no Namibe, não é? Talvez no Namibe, Benguela um pouco, Uambo, mas eu acho que o mais parecido é mesmo o Namibe, não é? Não é nada que eu exclua, é algo possível que a médio prazo de viver no Namibe, por exemplo, no Lubango, no Namibe. Mas para um escritor a vantagem que tem é a tranquilidade, é a calma, não é? Quer dizer, eu escrevo quando estou cansado ou quando a escrita não está a correr tão bem, saio de casa, mergulho no mar, né? Tenho ali a 50 metros aquele mar lindíssimo, e é um pouco a vida, esta é a vida de um escritor. E o Uambo? Não é muito agitada. E o Uambo? O Uambo, eu gostava, até pensei, acreditei que poderia nesta visita conseguir ir ao Uambo, mas já percebi que não, porque está muito intensa, né? Colocaram muitas, mas a minha ideia quando aceitei era ir ao Uambo, que tinha a ideia de ir ao Uambo. Portanto, quero voltar ainda este ano para ir ao Uambo. Até já tenho convites também, tenho outras coisas, outros convites que estão a aparecer, e vou aproveitar para ir ao Uambo, porque já não vou ao Uambo há muito tempo. E memórias do Uambo? Eu tive uma infância muito feliz no Uambo, não é? O Uambo é uma cidade muito particular, porque é uma cidade encravada, não é? 2.000 metros de altitude, com uma temperatura e com um clima muito ameno, e onde nós tínhamos, naquela época, vivíamos na rua, não é? Era possível você, mesmo criança, menino, não tinha essa preocupação que agora aqui em Luanda, no asfalto, se tem, não é? Já nenhuma criança anda na rua, não é? Assim, e naquela altura, no Uambo, imagino que ainda hoje, era uma cidade que permitia isso, né? A gente tinha uma infância passada fora de casa, então isso
a minha memória é uma memória de grande liberdade, não é? De grande liberdade, de correr ali. Ainda por cima a minha casa estava na fronteira, no limite à frente era só mato, não tinha nada. Os interiores, sobretudo os interiores, fora das grandes capitais, têm essa particularidade de serem cidades calmas. E essa coisa da abertura, o espaço também é importante, né? A sensação de espaço. Aqui em Luanda, você vive cercado de prédios, cercado de betão, não é? O seu olhar não alcança para além do betão, não é? E nestas nossas cidades ainda fora, não é? Você espraia o olhar, o olhar está livre, não é? Ali à frente. O horizonte aberto, né? A gente via o sol, todos os fins de tarde havia essa cerimónia em casa, a gente juntava-se na varanda, a família se juntava na varanda a assistir ao pôr do sol. O pôr do sol era um espetáculo, uma coisa tão simples, né? Mas o pôr do sol ali, né, era um espetáculo, no mato, à frente, não havia nada. E, portanto, para além desse projeto que traz a Luanda, tem outro projeto. Eu sei que tem um projeto com Miyakoto no Brasil, não é? No Brasil, neste momento mesmo, ainda hoje ontem saiu um artigo no Estadão, no Estado de São Paulo, uma entrevista comigo e com a Mia, porque estamos lançando um livro, que é um livro de contos, mas na verdade são contos escritos a partir de peças de teatro, não é? Eu e o Mia escrevemos 3 peças de teatro juntos, 2 das peças juntos, mas separados, porque estávamos em diferentes lugares do mundo e íamos trocando informação através das redes sociais, não é? E a última das peças, que se chama o Terrorista Elegante, para uma peça que foi para um grupo de teatro em Portugal, em Lisboa, a Comuna. Essa peça escrevemos mesmo juntos em Maputo, na casa do Mia. O Mia tem uma casa um pouco fora de Maputo, na verdade, um terreno grande onde ele coleciona palmeiras. E aí, à sombra de um jango, a gente escreveu juntos essa peça e foi muito divertido. Uma peça, curiosamente, que tem uma base real, porque é a história de um angolano, é a partir de uma história verdadeira, de um angolano que é preso no aeroporto de Lisboa, acusado de tentar explodir um avião americano. Essa história é verdadeira, parece incrível, não é? E depois descobre-se que ele realmente tinha combatido na Síria, mas fica claro, quando ele é levado a tribunal, que era uma pessoa com perturbações mentais graves, não é? Todavia foi julgado, porque os europeus precisam de terroristas, não é? E foi condenado, e está preso ainda hoje, creio. E nós fizemos uma peça, enfim, tem por base essa história, o resto é absoluta ficção, é uma comédia, é muito divertido, porque é uma comédia que joga com equívocos culturais, não é? E correu muito bem, com, aliás, um ator angolano excelente, mas depois temos mais 2 peças. Temos uma outra peça, mais antigas, que foram para um outro grupo chamado Trigo Limpo. Uma das peças chama-se A Caixa Preta, a outra chama-se Chovem Amores, na Rua do Matador. Essa peça, A Caixa Preta, está agora a ser adaptada para cinema de animação. E eu acho que vai ficar um bom projeto, vai ficar um bom filme. Os atores são brasileiros? São todos? Não, esse filme é cinema de animação, são desenhos animados. É. Não, mas do Brasil, no projeto brasileiro, animação não, é teatro? Não, o projeto brasileiro, as 3 peças de teatro foram para grupos portugueses. Grupos portugueses. Um deles foi uma das peças, veio aqui a Angola também, esteve em Moçambique, esteve no Brasil, mas é um grupo português chamado Trigo Limpo, de Tondela. Agora, evidentemente, essas peças até já tivemos propostas aqui de Angola para encenar algumas dessas peças. Portanto, essas peças estão abertas. As pessoas podem, se quiserem encenar, estão livres para encenar essas peças. Tu e o Miyakoto são mais ou menos, podem ser considerados mais ou menos como a ponte de países, Angola, Moçambique, Portugal e Brasil. Vocês fazem esta ponte. Bem, até mais do que isso, porque hoje em dia nós temos livros traduzidos, tanto eu e o Mia temos livros traduzidos e publicados, não sei, em 30 países ou mais, não é? E, portanto, um escritor hoje, que tem uma obra publicada, não é, traduzida, tem que estar sempre em viagem. Parece uma coisa muito boa, uma vida muito boa. Nem sempre é, porque há momentos em que nós estamos cansados, não é? Eu tenho uma bebé agora, tenho uma bebé de 10 meses, preferia estar em casa na ilha de Moçambique a viajar tanto, não é? Mas temos que viajar, estamos transformados um pouco em caixeiros viajantes dos nossos próprios livros, não é? Se tem por exemplo, tenho livros... E portadores de uma cultura. Também, inevitavelmente, vocês... Olha, eu tenho ido a países, às vezes, países para nós, angolanos,
remotos, no sentido que são países até longe do nosso imaginário, Estónia, Lituânia, sei lá. E muitas vezes aí você vai falar para um público que nunca viu um angolano à frente, não tem imagem nenhuma de Angola, não é? Então, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, não é? Claro. Mas sim, um escritor acaba por ser uma espécie de embaixador do seu país, queira ou não queira, não é? Qual é a principal curiosidade das pessoas quando estão em contacto convosco sobre Angola? Há pessoas que não têm noção nenhuma, é muito diferente. Noção, não sabem Há nada. pessoas que não sabem rigorosamente nada, não sabem situar o país no mapa, não têm ideia nenhuma, não é? Depois no Brasil, por exemplo, o Brasil mudou muito. Atenção, o Brasil já foi um país onde você dizia que era angolano, não havia noção nenhuma. Angola era o candomblé Angola, né? Não havia noção. E nos últimos anos, devido à presença, sobretudo, de escritores angolanos, mas também da música, das artes, etc., Angola começou a ser mais conhecida, né? Hoje há um outro conhecimento de Angola e de Moçambique. Em determinados círculos restritos, de ainda em determinados círculos, é verdade. Ou seja, se você for para a rua, sobretudo no interior, e você... A mim já me aconteceu isso várias vezes, quer dizer, as pessoas perguntam onde você é em Angola. Eles não sabem, pensam que é alguma cidade de um estado do Brasil, não é? Claro. E também já me aconteceu uma situação, uma vez com o Anjaki num festival até com escritores africanos, mas em Itália, e nós vínhamos de Luanda e já, quando chegámos havia um jantar, era um jantar, creio, havia muitos escritores sentados já, e nós sentámos e alguém perguntou de onde vocês estão a vir de onde? E nós dissemos de Luanda, e houve um silêncio ali incómodo, e depois alguém perguntou, mas e a guerra? E a gente disse, não, a guerra já acabou, e eles disseram, mas e aquele problema entre os Hutus e os Tutsis? Então eles pensaram que era Ruanda. Né? A gente diz Luanda, e há pessoas que nem Luanda conhecem, então Luanda era Ruanda. Eles ouviram... E sobretudo quando o homem branco diz que é de Angola. Sim, também, às vezes também pode ter sido a confusão logo por aí, não é? Às vezes é logo por aí. Sim, não sei, mas foi muito engraçado. Remete-nos a pensar que, de facto, temos que fazer um trabalho de divulgação, de comunicar Angola. Eu acho que as artes fazem isso naturalmente, quer dizer, a música em particular, você também hoje, até a música chega sempre mais longe do que a literatura, não é? É verdade que nós, sim, alguns escritores com presença internacional, eu falei há bocado onde já que é um caso, o Pepe Tela também, Londino Vieira, etc., mas a música também faz, né? A música é muito importante e você tem cantores hoje com dimensão internacional, né? Bonga, Valdemar Bastos, até hoje mais jovens como Alino Frazão, que começam a ser conhecidos e são nomes que levam Angola longe, não é? Muito mais longe. Sim, mas eu falava numa perspectiva mais de haver uma estratégia. Sim, eu acho inclusive que a estratégia poderia passar por aí, deveria passar pela utilização das artes, das literaturas, da arte, etc. Não é? Claro. Porque a arte realmente tem esse capital de simpatia, não é? Quer dizer, ninguém conhece, vamos dizer, alguém que ouve pela primeira vez o Malino Frazão, não é? Ou um Toti Samed, agora para falar de nomes mais... a Irina, qualquer destes nomes mais jovens, para não falar já dos mais velhos. Essa pessoa gosta, e a nossa música é muito boa, atenção. Nós temos, realmente em termos de música, eu acho que a nossa música popular desde os anos 50, não é? Você tem cantores, tem compositores, que eu tenho essa experiência, atenção, não falo por acaso, falo porque eu muitas vezes faço isso, não é? Mostro, até já fiz isso em sessões com livros meus, não é? Em vez de abrir uma sessão de outra maneira, abro com uma música angolana, com uma canção angolana, alguém a cantar, e as pessoas ficam deslumbradas. Atenção, eu ponho um Rui Mingas, e as pessoas ficam deslumbradas e querem saber mais, não é? Então, esse querer saber mais, a pessoa vai hoje, então, googla Angola, o que é isto, e vai saber mais. Então, a música, sobretudo a música, o desporto também, sem dúvida, a música, o desporto, a literatura, as artes plásticas, são os melhores embaixadores de qualquer país. Quando se fala de cultura, qual é a pergunta mais frequente no estrangeiro? Sobre Angola? Não, sobre cultura angolana. E no caso vertente, a literatura. Não? Qual é a pergunta mais frequente? A pergunta mais frequente, evidentemente, no meu caso, as pessoas querem saber outros escritores, não é? Essa é a pergunta mais frequente. As pessoas que gostam, leu um livro meu, alguém que lê um livro meu, depois vai perguntar, e outros escritores? Quem são os outros? Isso acontece o tempo inteiro, eu passo escrevendo nomes, né? Escreva aí um nome de um livro que eu devo ler, um outro escritor que eu devo ler.
Isso acontece muito. E como é que vês a produção literária angolana a partir de fora? O que é que te chega? Infelizmente, o que se publica em Angola não chega muito, não é? Chega-se, quando eu venho aqui, vou à procura e amigos trazem-me também, estas coisas têm essa utilidade, os próprios escritores trazem, oferecem os livros, e é assim, porque mesmo entre nós, não é? Mesmo estando em Angola, vamos dizer, não é preciso estar fora. Mesmo estando dentro do país, é difícil ter acesso àquilo que se publica, não é? Infelizmente, porque nós não temos boas redes de livrarias, não é? Não temos distribuidores, não temos bibliotecas, e portanto é muito difícil, quer dizer, por exemplo, um autor que publica um livro em Luanda, não é? Se eu vivesse, vamos dizer, eu estou a viver na ilha de Moçambique, como podia estar a viver em Lisboa, mas se estivesse no Namibe, se estivesse no Lubango, tinha a mesma dificuldade para aceder a esse livro. Então, em primeiro lugar, é uma questão de distribuição mesmo, do facto. Nós não temos, as editoras são muito pequenas, não é? Não há livrarias, é o principal drama, então eu acho que a grande aposta deveria ser numa rede de bibliotecas públicas, primeiro, não é? E no apoio a livrarias, no apoio a editoras, porque as editoras independentes fazem um esforço enorme. Aquilo é um trabalho de carola mesmo, não é? Quem cria uma editora, hoje em dia, é um trabalho de paixão, porque a pessoa não vai ganhar dinheiro com essa editora, é um trabalho de paixão. Essas editoras deviam ser apoiadas pelo Estado, ok? Essas editoras deviam ser apoiadas pelo Estado, as livrarias deviam ser apoiadas pelo Estado, porque são esforços que são para o bem comum, não é? São empresas que contribuem para o bem comum da sociedade. E um olhar também sobre a qualidade daquilo que se produz, não é? E muitas vezes você perde, evidentemente, quer dizer, eu admito que... Bem, eu sou otimista, eu quero crer que um grande autor pode publicar um livro que numa primeira fase não é descoberto, não é? Porque não é produzido nos grandes centros, etc. Mas se o livro for realmente bom, as pessoas vão falando, vão conversando umas com as outras, vão passando o livro. Ele próprio se faz, quer dizer, eu lembro sempre uma história mas já há tantas, mas eu estou a lembrar um livro que é um best-seller internacional, que é um livro de um autor chileno, Luís Sepúlveda, que se chama O Velho que Lia Romances de Amor, ok? Este livro, o Luís Sepúlveda estava exilado na Alemanha, quando publicou em Espanha, e aquele livro não vendeu nada, zero, vendeu 200, 300 exemplares. Mas uma das pessoas que comprou esse livro foi a minha atual editora francesa, Anne-Marie Métayer. Anne-Marie levou o livro para a França e resolveu editar o livro, ok? Mas como não acreditava muito nas potencialidades, enfim, do livro, e publicou uma pequena edição de 1000 exemplares. E achou que não valia a pena fazer marketing do livro, porque o livro não teve marketing nenhum, saiu assim. E as pessoas foram falando umas com as outras, foi o que se chama boca a boca, não é? E de repente o livro começou a vender. Vendeu não sei quantos, 100 mil exemplares. E depois de vender muito em França, voltou a entrar à Espanha, vendeu bem em Espanha, em Itália vendeu milhões, não é? O Sepúlveda hoje em Itália é famosíssimo, em Portugal vendeu muito bem, mas, por exemplo, em Inglaterra não vendeu. Então a gente nunca sabe quando é que um livro vai vender, quando é que não vai vender. E publicar em português? Não acho que, mais uma vez, não acho que seja... É assim, se você publicar em inglês, evidentemente tem um acesso ao mundo imediato. Essa é a vantagem das traduções em inglês. Não é? É muito difícil traduzir para inglês, conseguir um livro traduzido para inglês, porque os anglófonos, tanto os americanos quanto os ingleses, traduzem muito pouco. Para você ter uma ideia, num país como Portugal, ou França, ou Bélgica, ou Holanda, mais de 50% da ficção publicada vem de outras línguas. No caso de Inglaterra ou no caso dos Estados Unidos é menos de 2%. Então eles traduzem relativamente pouco. Não é? Então é muito difícil traduzir para inglês. Agora, quando você tem um livro traduzido para inglês, publicado em Inglaterra, aí é muito mais fácil para a sua agente trabalhar. Porque, evidentemente, inglês toda a gente lê. Toda a gente lê. E, portanto, um editor no Chile, ou um editor na Estónia, ou na Austrália, vai poder ler esse livro. Não é? É mais fácil. Então, é uma vantagem? Sim. Sem dúvida, é uma vantagem. Agora, a partir de um certo nível, quando você já começa a ganhar nome, é irrelevante. Sinceramente, é irrelevante você escrever em qualquer língua. Você escrever em português, noutra língua. É relevante. É relevante. Porque... Nós temos um público
que é enorme. Portanto, o Brasil é 200 milhões. 200 milhões. Portanto, o que se escreve noutros países de expressão portuguesa, em Angola, em Moçambique, em Portugal, é consumido grandemente no Brasil. Vamos dizer, a potencialidade é imensa. O Brasil é um país, para qualquer escritor de língua portuguesa, é ou deveria ser o país privilegiado, não é? Porque tem essa potencialidade, mas não cumpriu ainda não se cumpriu. Durante o governo Lula, e depois a Dilma um pouco, houve esse esforço de instalar bibliotecas, não é? O governo brasileiro chegou a ser o maior comprador de livros no mundo, depois dos chineses, mas enfim, não há comparação com a China, evidentemente. Portanto, o Brasil fez esse esforço e eu senti isso, tenho sentido ao longo dos anos, que o número de leitores tem aumentado muito. Não são só 200 milhões, são 200 milhões que há pouco tempo eram analfabetos e agora estão sendo alfabetizados. E, portanto, é uma população que cresce muito, 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 muito rapidamente. Não é? E, portanto, há um mercado enorme para o livro, mas não se está a cumprir, ainda não está. Por várias razões, porque o livro é muito caro também, como aqui em Angola, porque esse esforço que foi feito foi quebrado agora com o novo governo, com este governo, enfim, trágico deste senhor Bolsonaro, que não tem a menor ideia do que é cultura, não faz investimento nenhum na cultura. Portanto, todo esse esforço foi quebrado. Mas para nós ainda é um país fundamental, Agora, tanto para mim, como para o Mia, como creio que para o Onjaki, Pepe Tela, Portugal ainda é o mercado mais importante. Para o Mia já não. Estou a mentir porque eu creio que neste momento o Mia já vende mais no Brasil do que em Portugal. E há esse diálogo entre os escritores? Eu acho que sim. Há suficiente diálogo de escritores dos países que falam português? Sim. Até, vou-lhe dizer mais, até entre escritores africanos. Quer dizer, eu movo-me muito pelos festivais de literatura e hoje em dia, até em África, né? Eu tenho participado em vários festivais de literatura, quer na África do Sul, que tem vários, quer aqui, tive, por exemplo, em Brazzaville, tive o ano passado no Mali. Hoje em África há vários festivais. Este ano vou estar na Nigéria, em Lagos, num festival importante em Lagos. E além de nesses países conhecer escritores, nos festivais internacionais tenho contacto com escritores de outros países africanos. Portanto, entre nós já há muito diálogo, sim. Entre nós já há muito diálogo. Eu tenho alguns dos meus, enfim, melhores amigos são africanos desses países, não é? Desses diferentes países. Sobretudo a Nigéria, porque a Nigéria de repente virou uma potência literária. Não, atenção, o caso nigeriano é absolutamente extraordinário. A Nigéria tem hoje, não são poucos, eu posso dar-lhe assim de repente 10 nomes de escritores nigerianos. Mas porque eles investiram... É difícil, tem várias razões. Uma delas, muitos desses escritores viveram ou vivem ou são nascidos fora da Nigéria, em Inglaterra ou nos Estados Unidos, não é? Onde tiveram acesso ao livro, porque evidentemente nos Estados Unidos ou em Inglaterra é muito fácil ter acesso ao livro, não é? Acredito também que na Nigéria, não conheço, estou curioso, porque a Nigéria nunca fui, vou agora este ano pela primeira vez, mas estou curioso para ver isso, quero ver as livrarias, mas acredito que tenha livrarias melhores do que aquelas que nós temos aqui e acredito que a literatura tenha um outro impacto. Talvez o facto de eles terem tido um prémio Nobel, não é, o Soyinka, ajude, não é? Imagine se um angolano ganhasse o prémio Nobel. De repente, isso iria ser muito divulgado e os meninos, os garotos aqui em Angola, iriam perceber que podem ser conhecidos como escritores, que podem ganhar a vida como escritores, não é? Que podem até eventualmente fazer dinheiro, embora essa não deva ser a razão principal para escrever, mas que até podem fazer dinheiro com a literatura. E, portanto, um prémio Nobel, um prémio dessa dimensão, tem uma importância extraordinária, não é? Portanto, isso deve ter sido transformador na Nigéria. Isso certamente explica a vitalidade da literatura nigeriana. E depois são as circunstâncias do país, que isso é o que nós temos aqui também, que são as histórias. A Nigéria tem grandes histórias. Nós aqui em Angola temos grandes histórias. Vou-lhe dizer, a esse nível, nós somos sem dúvida uma grande potência. Potencialmente uma grande potência, não é? No sentido em que temos uma tradição de contadores de histórias, não é? Por um lado, e depois, devido à história recente do país, às tragédias, a tudo que se viveu, ao facto de ser um país também com uma grande riqueza étnica, tudo isso explica a nossa vitalidade desse ponto de vista. Agora, o que nos falta? Faltam instrumentos, não é? Faltam instrumentos, falta o acesso ao livro,
falta o acesso ao livro. Se tivermos um governo que invista seriamente na educação básica, eu insisto muito nisso, acho que nós deveríamos, mais do que tudo, acarinhar os nossos professores primários, não é? Dar condições aos professores primários para terem uma vida digna, para se enriquecerem também a eles, estudarem, enriquecerem, melhorarem a sua competência. Tem que ser a partir da base. Temos que ter, primeiro, bons professores na escola primária. Isso é o principal, não é? Esse devia ser o grande investimento de qualquer governo sério em Angola, devia ser na educação básica e depois, ao mesmo tempo, enfim, na saúde. A educação superior é depois, não é? A gente investe ao contrário, às vezes investe mais dinheiro na educação superior. A pirâmide invertida. A pirâmide está invertida. Temos que investir nos professores primários. Temos que dignificar a profissão. Esses são os nossos grandes heróis, acredito. São os grandes nossos heróis. Os nossos verdadeiros heróis são os professores primários. Com o advento das novas tecnologias, as livrarias estão mais vazias? Nós não temos livrarias. Não passa por aí. Do ponto de vista geral. A nível internacional, não é verdade. Não creio. Há problemas no Brasil, por exemplo, fecharam várias livrarias. Deram uma informação há tempos de que só a cidade de Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil inteiro. Não sei se isso é verdade. É muito possível. Eu estive em Buenos Aires o ano passado também, e fiquei muito impressionado. E não só tem livrarias lindíssimas. Aquilo é... Para qualquer pessoa que goste de livros, está um bom exemplo, é Buenos Aires. Tem uma tradição literária. Buenos Aires tem uma tradição literária e por isso é que também tem uma grande literatura, não é? Sim, é bem possível. No Brasil, de qualquer forma, tem uma coisa. Nas grandes cidades, não é? Tem, sobretudo em São Paulo e no Rio, tem cadeias de livrarias. Eu estou-me a lembrar da Livraria da Travessa no Rio ou da Livraria da Vila, em São Paulo, que são cadeias de livrarias que são muito acolhedoras, não são apenas espaços de venda de livros, são espaços onde você pode almoçar, tomar um café, levar um amigo. Eu, por exemplo, no Brasil, quando quando combino encontrar-me com alguém, sempre combino na Livraria da Travessa, porque eu já sei que eles se vão atrasar, porque os brasileiros são como nós, sempre se atrasam, não é? E eu, ao contrário, chego sempre a horas. E, portanto, ao menos fico ali a ler livros, não é? Posso tomar um cafezinho, comer um bolo, alguma coisa, e vou esperando na livraria. Portugal, por exemplo, não tem essas livrarias tão bonitas, não tão acolhedoras como o Brasil tem. O livro físico, ameaças? Não acho. Acho que, inclusive, entre nós, nos países de língua portuguesa, o livro eletrónico não deu certo. Não, é irrelevante as vendas. Nós sabemos disso porque sabemos quanto é que vendemos, mais ou menos, e não vendemos nada, não conta, não ganhamos com isso. E nos Estados Unidos, onde houve uma grande subida e chegou a ser muito importante, parou, também não aumentou mais. Então, eu acho que são duas coisas que vão acabar por ser coexistir, não é? Eu, por exemplo, olha, está a ver, eu tenho aqui um iPad. Este iPad que está aqui, eu trouxe pensando, se tiver que esperar, vou poder ler. Eu tenho aqui dentro deste iPad, tenho, não sei, 300 livros. Essa é a vantagem do livro eletrónico. Num pequeno espaço, que ocupa menos espaço que um livro, você pode ter uma biblioteca. Se você vai viajar, isto é muito útil. Não substitui o papel. Eu tenho uma biblioteca com, não sei, mais de 8.000 volumes, não é? 8.000 títulos. Uma coisa não substitui a outra. O livro físico chega a ser uma questão mesmo de hábito, de cultura. Evidentemente, ouça, você tem uma boa biblioteca, qualquer pessoa que tem uma biblioteca sabe disso. Primeiro é muito acolhedor, o espaço, quer dizer, o livro dá um acolhimento, controla o ruído. É uma cultura ter um livro. E depois sabe uma coisa interessante, quando você tem uma grande biblioteca, é que a partir de certa altura parece que os livros, eles chamam outros livros. Você de repente está à procura de um livro qualquer e encontra outro que não sabia que tinha, que não sabia que existia. É verdade. Não é? E é muito interessante isso, de repente você... Porque as pessoas sempre perguntam isso, quando entram em casa dizem, ei, Agolusa, tantos livros, mas tu já leste isto tudo? Não li. Alguns deles nunca vou ler. Nas arrumações descobres um livro. Alguns deles nunca vou ler, mas o mais bonito é isso, é que de repente quando eu estou à procura de um livro, sempre encontro um outro que não sabia que tinha, que não sabia que existia, e sento-me a ler, e às vezes gosto, às vezes é um bom livro. Então é essa coisa da biblioteca como descoberta, não é? Também é importante.
A ausência da crítica literária, hoje aqui em Angola fala-se muito, ela tem uma incidência bastante negativa no que se produz. Sem dúvida. E infelizmente não é só em Angola. Nós em Angola nunca tivemos uma grande tradição de crítica literária, infelizmente, não é? Mas tivemos alguns críticos. Eu estou-me a lembrar do David Mestre, que é uma pessoa que eu tenho muitas saudades. Mas enfim, tínhamos e temos alguns críticos, temos ainda hoje alguns críticos. Esse não é um problema só nosso, é um problema universal, não é? Em particular, dentro do mundo de língua portuguesa, a crítica literária quase desapareceu. E é dramático, porque evidentemente a crítica literária serve de guia não só aos leitores, mas aos próprios escritores. Não é? Ajuda os leitores, ajuda os escritores. E infelizmente está a desaparecer, tem a ver com a crise do jornalismo. E às vezes a necessidade de nós queremos direcionar os nossos filhos para determinadas leituras e vão encontrar... O que é que o crítico literário faz? O crítico literário indica, sugere livros e ajuda o leitor a percorrer aquele livro, ilumina a leitura. Isso é o que devia fazer a crítica literária. Nem sempre faz, mas isso é o que devia fazer e é o que faz, por exemplo, a crítica literária ainda hoje, que é muito ativa e muito viva, nos países de língua inglesa, nos Estados Unidos, em Inglaterra. Você tem muito bons críticos literários, muito boa crítica literária. E é uma crítica literária, não é académica. Academia é outra coisa. Não, é uma crítica literária que visa ajudar o leitor. O objetivo é ajudar o leitor. É uma coisa com música, não é? Você não pode saber tudo o que está a acontecer em música. Então tem que ter um especialista que diga, olha, atenção, saiu agora um disco novo da Aline Frazão. Tem estas virtudes, tem estes problemas... E você fica a saber. Precisa dessa ajuda. Sinaliza. E isso efetivamente desapareceu. Porque hoje temos um problema, é que há muita gente a publicar, portanto publica um livro e amanhã já é escritor e não se vê a qualidade da obra. É verdade. Eu não acho que seja um problema. Ou seja, o facto de haver muita gente a publicar poderia ser bom. Não é? A qualidade do que se publica. Sim, mas também é como tudo. Para você ter um grande autor, um grande livro, é preciso que tenha 1000 outros autores não tão importantes quanto aquele, não é? Uma coisa surge da outra, não é? É assim mesmo, não é um problema isso. Agora, o problema é não ter ninguém, como você disse, a balizar, não é? A indicar, a dizer, olha, até isso ajuda os autores. Atenção, não é? As pessoas acham que um autor tem medo da crítica negativa. Não. Uma boa crítica ajuda o autor. Eu preciso saber... E eu estou a ler críticas, às vezes, as críticas, algumas eu reconheço, outras acho que não, acho que a crítica está equivocada, mas quando a crítica é boa, ela nos ajuda, não é? Porque você pode fazer melhor a seguir. Então, eu quero ter boa crítica literária, não tenho, infelizmente. O que tu fizeste em relação à obra da Coxinete foi crítica literária ou conotação foi política? Uma opinião. Uma opinião apenas. Repara, naquele momento, quando me fizeram a pergunta, se você for ler essa entrevista, o que está lá é, atenção, o Agostinho Neto não é, nem de longe, o melhor poeta angolano. Há poetas muito melhores. Essa era a essência. Dizer, olha, se você considera esse poeta muito bom e vai dar essa imagem para o mundo, as pessoas que vão ler esse poeta vão dizer, então é capaz de não valer a pena eu conhecer os outros. Se este é o melhor, não é? E você temos aqui em Angola, poetas bons, atenção. Temos bons poetas em Angola. Poetas que mereciam maior reconhecimento internacional. Achas que foste incompreendido? Não, o que eu acho é que aquilo foi utilizado politicamente. Naquela época, foi numa época pré-eleitoral, a poucas semanas das eleições, e naquela altura o regime angolano tinha contratado mercenários, pessoas que estavam aqui em Angola, contratadas para descredibilizar as vozes mais críticas da oposição. Foi uma coisa muito clara, não é? Então te consideravas da oposição, não? Não, eu nunca fui da oposição política, vamos dizer, partidária, mas evidentemente que a minha voz era uma voz crítica, independente, e portanto fui atacado, eu estava a ser atacado naquela altura, eu era atacado quase todos os meses, no Jornal de Angola, de vez em quando, pumba, eu dava uma entrevista, Artur Queiroz, pumba, não é? Isso aconteceu, infelizmente. Portanto, foi utilizado, foi o Artur Queiroz que começou esse processo. Que era uma pessoa paga para fazer isso. Também o Artur Queiroz também não era crítico literário. Então a discussão nunca foi ao nível da literatura, nunca ninguém quis discutir literatura. Não é? Foi política. Foi política. Sim. E hoje há uma mudança na percepção das tuas opiniões? Sim, completamente. Da forma como as pessoas recebem a minha opinião. Eu acho que a sociedade mudou completamente neste último ano, nestes últimos meses.
Porque, primeiro, uma coisa extraordinária que eu acho que temos que reconhecer, uma vitória do João Lourenço, sem dúvida alguma, foi acabar com essa crispação que havia na sociedade angolana, não é? A pessoa que era da oposição ou que não estava com o regime, não é? Era vista como havia uma coisa, as pessoas estavam em guerra. Parece o que está a acontecer hoje no Brasil, que há uma guerra entre as pessoas nas redes sociais, uma grande intolerância, uma grande... Aqui lá no Brasil está a arder, mas lembra muito a situação que nós tínhamos cá, que era um pouco essa, quer dizer, havia uma grande agressividade. Essa agressividade desapareceu, realmente estamos agora num período... Eu sei que há muita coisa, há muita coisa que devia ser feita, as pessoas estão a viver com grandes dificuldades. Outra questão, o que eu estou a falar é da pacificação social. Eu acho que se conseguiu nestes últimos meses uma situação que não se tinha conseguido desde a guerra, desde o fim da guerra, que era de facto uma pacificação dos espíritos. Ok? As pessoas já não reagem com essa agressividade. Não. Eu li a tua entrevista ontem no Jornal de Angola, em que tu dizias que o medo agora foi deslocado. Exatamente, até o que aconteceu foi isso. Antigamente nós tínhamos medo, não é? Agora o medo está do outro lado, não é? E está com quem devia ter medo, que são aquelas pessoas que realmente cometeram crimes, não é? Nós temos muitas pessoas aqui que cometeram crimes económicos e essas pessoas, algumas delas, estão com medo. Aguilusa, tu vives... Então, só para resumir, então, acho isso bom. Acho que quando as pessoas honestas, os inocentes, deixam de ter medo, não é? E aqui os culpados passam a ter medo, esta é uma mudança importante. Isto é que é democracia, não é? Numa democracia, as pessoas não têm medo da polícia. Achas que a democracia se constrói com medos? Não, ao contrário, é exatamente o que estou a dizer. Acho que a democracia se constrói sem medo. Agora, evidentemente, acho que em democracia, aquelas pessoas que cometeram crimes, os corruptos, essas devem ter medo, não é? Numa democracia que não sei, enfim, que combate a corrupção a sério, etc, etc. Quer dizer, se você pensar num país como a Suécia, não? A Dinamarca, a Noruega, países que para mim são bons exemplos de democracias, enfim, justas, etc. Nesses países, se você é corrupto, você vive com medo. Em Angola, infelizmente, durante muito tempo, você vivia com medo se não fosse corrupto. Não é? Era perigoso não ser corrupto. Mas a própria expressão de medo, para mim, é um pouco pesada para quando falamos em democracia. Parece que é um pouco incompatível. Não, eu acho que repare, estamos a falar de medo daquelas pessoas que cometeram crimes. Não é? Se você comete um crime, é bom que você viva com medo da justiça. De que é que você tem medo? Da justiça, que a justiça o encontre, não é? Então, ainda bem que isso acontece, porque se isso acontecer, você não vai cometer, não é? As pessoas não cometem crimes porque sabem que podem ser punidos pela justiça. E essa era a diferença relativamente em relação não apenas a Angola, mas a muitos países que nós temos de grande corrupção. Quer dizer, nesses países, você está numa instituição governamental, outra qualquer, e o seu chefe é corrupto. Você não é corrupto. É perigoso. A gente sabe disso aqui em Angola. É perigoso não ser corrupto. Okay? E isso está a mudar. Essa percepção está a mudar, não é? A partir do momento em que um chefe vai para a cadeia, não é? Em que alguém que teve muito poder vai para a cadeia, a percepção das pessoas, a percepção do povo em geral, é de que se começa a fazer justiça, de que a corrupção começa a ser julgada, e a percepção para o corrupto, para quem é corrupto, é que de repente começou a ser perigoso ser corrupto. Isso é bom para a sociedade. A sensação de que, de facto, a justiça funciona. De que a justiça está a começar a funcionar. Às vezes é apenas uma sensação, não é? Às vezes é apenas uma sensação, mas lá está. Se você prende o filho do chefe, a percepção que se tem é essa. Atenção. Agora, em Moçambique, também foi preso o filho do Guebuza. Eu vi como se viveu na rua essa mudança. De repente as pessoas estão a dizer, até o polícia, a pessoa, o militar simples que está ali, ele sente-se de outra forma, sente que está num país onde finalmente se começa a fazer justiça, onde o filho de chefe também pode ir para a cadeia. Não é só o filho do pobre. Não é? Sim. Autorresponsabiliza-se. Sim, é uma forma de moralizar a sociedade. É a forma mais fácil de moralizar a sociedade. É a partir de cima, é com o exemplo que vem de cima. Como é que tu defines essa fronteira entre literatura e política? Ela é ténue. Não acho que haja fronteira, não. Eu acho que toda a grande literatura é política, não é?
toda a grande literatura visa a transformação social. Então é política. Portanto, não há fronteiras, não há... Não há, e por isso eu sempre cito o caso angolano, quer dizer, só dúvidas houvesse, né? O movimento nacionalista urbano em Angola começou por ser um movimento literário, um movimento cultural, não é? Primeiro veio a poesia e depois, a partir da poesia, é que se foi organizando um movimento político, não? Que finalmente culminou na independência nacional. Começou por ser um movimento cultural. Então, os livros têm importância. É possível as pessoas políticos. olharem para o escritor como cidadão também, que tem ideias políticas, que tem engajamentos, que tem alinhamentos? Mas o escritor é um cidadão sempre, não é? E como volto a insistir nisto, o livro, a literatura séria, a literatura que não seja mero entretenimento, é uma literatura que ambiciona transformar a sociedade. Então, nesse sentido, é política. Não é partidária, não vamos confundir uma coisa com a outra. Eu acho que o escritor não tem de estar em partido nenhum, e até acho que estar em partido, eventualmente, diminui a voz do escritor. Não é? O escritor perde voz estando ligado a um determinado partido. Nós até vimos isso acontecer também em Angola. Não é? Nós tivemos escritores que em determinado período se ligaram a um partido. Não é? E com isso perderam voz. Até posso citar exemplos, o Pepe Tela, que é um perder escritor... voz é ser menos interventivo? Perder voz mesmo, ou seja, ser menos... o Pepe Tela, desde que está fora, desde que deixou de pertencer ao partido no poder, tem mais audiência, é mais respeitado, porque as pessoas se reconhecem nele. O escritor tem isso, um grande escritor, como o Pepe Tela, tem isso, as pessoas se reconhecem, veem nele uma voz da sociedade civil. Se ele se liga... Sobretudo quando não está ligado ao partido da situação. Não, qualquer partido. Diminui. O Sousa Jamba, que agora até nem está ligado, mas já esteve mais ligado à UNITA, se o Sousa assumisse uma ligação mais profunda à UNITA, ele perderia essa voz. Porque a voz dele não se esgota na UNITA. Não é? A voz dele alcança muita gente que se reconhece no MPLA. Então, não é que ele não continue, no caso de Sousa Jamba, concretamente, por exemplo, a defender posições que podem ser ou não, posições com as quais a UNITA está confortável. Mas se ele estiver fora, a voz dele é maior. A audiência é maior. O respeito das pessoas é maior. Mas há aí uma situação que é preciso obedecer. Um livro, uma obra literária, independentemente sem dúvida. Da isso posição é que política do seu autor. Absolutamente. E há que distinguir isso sempre. Sempre. Você pode não gostar de uma determinada pessoa, achar que essa pessoa, inclusive, temos isso na história, atenção, pessoas que cometeram atos horríveis, pedófilos, torturadores, eu sei, e que foram escritores, e são grandes escritores. Portanto, eu acho sempre que é preciso distinguir a obra do seu criador. Neste momento, quais são as tuas grandes referências literárias em Angola? Neste momento ou de sempre? Para além de ti próprio, não é? Não, eu não sou. Não. Eu acho que tem escritores mais antigos, tem escritores mais antigos. Eu começo logo com a história geral das guerras angolanas, não é? Que é escrito por um português que vem para Angola muito jovem, o Cadornega, e que se angolaniza, se torna angolano, não é? E o seu trabalho, esse livro, reflete isso. É um livro extraordinário, porque a linguagem que ele usa já não é o português de Portugal. É um português totalmente angolanizado. Um português que recolhe palavras das línguas nacionais de Angola, um português que inventa palavras novas, não é? Então é um português que não... do Luandino, não é? Exatamente, eu vou chegar ao Luandino. Daí muitos anos depois, séculos depois, temos um Luandino, por exemplo, mas o Luandino tem outros, não é? O Anhangachito, tem uma série de outras pessoas que fizeram também isso, a partir, inclusive, do português popular de Angola. Então, todas essas pessoas, para mim, foram e são referências importantes. Eu sou um grande leitor de poesia. Eu leio muita poesia para escrever ficção, ok? Sou movido a poesia. E aí na poesia, em Angola, há pessoas, vou citar um nome, Ana Paula Tavares,
para citar agora o nome de uma mulher, não é? Que é importante. Foi minha professora de História. Foi minha professora de Bom, História. ótimo. E eu acho que a Ana Paula merecia maior reconhecimento internacional, não só nacional, mas internacional. Acho que a Ana Paula tem um trabalho na poesia de invulgar qualidade e daqueles fenómenos, olha, devia ser mais reconhecida, não é? As línguas nacionais na literatura, hoje, é preciso que elas sejam mais presentes. Completamente. Eu acho que tinha que haver... Repare, a coisa que todo mundo vai dizer é ok, mas escrever em Umbundo, se eu escrever um romance em Umbundo, não vendo. Provavelmente vende pouco. Mas por isso mesmo, por vender pouco, é que um livro desses deveria ter apoio do Estado. Então deveria ser o Estado a fomentar a afirmação das literaturas em línguas nacionais. Eu acho absolutamente... Enfim, é importantíssimo, não é? Porque atrás de cada língua há uma cultura. E a maneira de dizer, se você disser até pequenas coisas, há certas piadas que você só consegue dizer em Umbundo. Se você traduz para o português, perde a graça. Porque há referências culturais que se perdem nessa tradução. Então, o facto de nós só estarmos a produzir em português é muito mau. Muito mau. Mas as línguas nacionais acabam, em alguns casos, por invadir a própria literatura. Felizmente, em português. E sem dúvida alguma, e o nosso português, nós temos, é sempre bom dizer isso. E, olha, uma coisa que eu farto-me dizer fora do país é, atenção, a língua portuguesa em Angola não é a variante do português de Portugal. É a nossa língua portuguesa, e essa nossa língua portuguesa assimilou, não é? Incorporou centenas de palavras em Quimbundo, em Umbundo, em Kikongo, então noutras línguas africanas de Angola, não é? Isso tem também no Brasil, não é? O Brasil é impressionante. Eu tenho um dicionário de bantuísmos, que é um dicionário enorme, não é? Portanto, só com palavras das línguas banto de Angola, que são usadas no Brasil. E por isso é que você vai fora do Rio, no Rio também há palavras que estão, mas por exemplo em Salvador tem imensas, não é? Palavras que é mais fácil, vou dizer assim, é mais fácil para um brasileiro ler um autor angolano do que um português. Porque o brasileiro vai reconhecer aquelas palavras. Hoje podemos dizer, é líquido dizer-se que hoje temos um português de Angola, um português de Moçambique, um português de Portugal e um português do Brasil. E muitos portugueses do Brasil. Porque as variantes do português do Brasil são imensas. O Brasil é um país com 200 milhões de falantes e com regiões muito diversas. Então, em cada uma dessas regiões existe uma variante. E às vezes o que acontece é que palavras ou formas até de dizer que são comuns aqui em Angola, você encontra lá, não é? E já não existem em Portugal, por exemplo, não é? Muito comum. Porque o Brasil também tem a tal Porque o Brasil tem a influência da cultura africana. O Brasil é um país de matriz africana, na essência. Exato. Aliás, a cultura brasileira, o rosto que o Brasil mostra para o mundo, é um rosto negro, é um rosto africano, não é? Quer dizer, a capoeira, o candomblé, a música, não é? O samba, etc. São tudo expressões culturais que vêm da África. O Brasil é muito mais africano do que o próprio Brasil imagina que é. E a valorização... E o crescimento com Angola, eu vi isso ao escrever a Rainha Ginga, quer dizer, era algo que eu já intuía. Mas quando escrevi a Rainha Ginga, que tive a oportunidade de estudar mais esse período histórico, você vê que o português, o Brasil cresce e se desenvolve a par com Angola. É muito interessante como os dois países se vão influenciando, as famílias. É muito para além do tráfico de escravos. Atenção, cultural muito grande. Muito grande. Quer dizer, porque a gente tem tendência sempre a pensar aos portugueses. Quando você fala, por exemplo, os brasileiros tomaram Luanda, não é? Depois de terem tomado Pernambuco. Os holandeses tomaram Luanda depois de terem tomado Pernambuco. Quem vai combater a presença holandesa em Angola é uma armada que sai do Rio de Janeiro. Então, na história, você aprende que são os portugueses que chegam com navios. Que portugueses são esses? Não são portugueses, são brasileiros. São brasileiros, uma parte dos quais negros brasileiros, das tropas de Henrique Dias, que tinham combatido os holandeses em Pernambuco, e são índios brasileiros. Então você vai ter índios brasileiros combatendo em Angola, ok? Com as regras, com as tradições indígenas do Brasil. É extraordinário. Extraordinário. E quando nós pensamos na história, não pensamos nisto, não é? Não pensamos nisto. Não.
As tropas da Rainha Ginga tinham, combatendo ao lado da Rainha Ginga, você tinha holandeses, mas tinha mercenários portugueses, tinha mercenários espanhóis, ok? Tinha índios também brasileiros que tinham vindo estes com os holandeses. Então é toda uma essa realidade, quando não divulgada, não se perde-se, não se sabe. Perde-se. É muito interessante quando você começa a ver. Eu sempre digo isto, para mim o mais interessante numa figura como a Rainha Ginga é o facto de ser extremamente contemporânea. É a inteligência dela do ponto de vista de diplomático, de fazer alianças, de conseguir alianças. É muito contemporâneo. E nós não. E a gente não sabe, não prestamos perde muito isso. Não prestamos muita atenção. E volto ainda à questão das línguas, que já chegamos aqui à conclusão que são importantes na literatura. O ensino delas nas escolas. Eu acho que temos. Claro que eu também sei que é difícil. Eu estou a dizer isto aqui e parece que é fácil. Eu sei que não é fácil, não é? Alfabetizar em línguas nacionais não é fácil, mas tem que ser uma decisão política. Nós temos que criar condições para que isso seja possível. Não é? Se você for ver, por exemplo, na Catalunha, é um caso que eu conheço bem, o catalão era proibido na época do Franco. Como aqui em Angola, as línguas, se não eram formalmente proibidas, pelo menos eram desaconselhadas. A pessoa não falava quimbunda na escola, por exemplo. Não é? Eram línguas proibidas? Bem, ainda não sei se eram proibidas formalmente, mas na prática era assim. Eram desaconselhadas. Sim, na prática você não falava, não podia falar, certo? Acontecia o mesmo com o catalão, na Catalunha. O que é que os catalães fizeram? Os catalães recuperaram a sua língua. Politicamente, você tem que criar condições políticas para que a língua volte a ser ensinada, não é? Ou seja, no nosso caso não é volta, é seja ensinada. Nas escolas, tem que formar professores nessas línguas, tem que criar condições políticas. É uma atitude política, é uma decisão política, que implica, evidentemente, gastos. Você tem que ter um fundo, tem que ter dinheiro para isso. E talvez tenha sido o que nos falte, quer dizer, nós temos tantas outras urgências que nos falta isso, mas infelizmente com isso estamos a perder línguas. Não é? E ao perder línguas estamos a perder culturas. Você veja bem, o Kimbunda aqui em Luanda é um exemplo óbvio, não é? Como lhe disse, eu viajo muito por África, não é? Por vários países africanos, e a situação de Angola é única. Você não tem isto que acontece aqui, não é? As pessoas, você vai à Nigéria, toda a gente fala francês, mas falam a sua língua. A sua língua. A sua língua africana. Vamos a Cabo Verde, vamos a Moçambique. Esta gente toda, quando você diz, eles perguntam, então, mas você fala que língua angolana? Eu digo, eu só sei falar português. É um choque. É um choque, as pessoas ficam chocadas. Aqui é aquela discussão que volta e meia ela ressurge, da Angola profunda, dos angolanos genuínos e não angolanos, angolanos de gema. Eu acho que é uma discussão que foi criada pela própria condição da guerra. As guerras fazem isso, não é? Quando você tem uma guerra civil... Os crioulos e não Quando você tem uma guerra civil, você precisa de dividir, não é? E precisa de convencer as pessoas que se estão a bater que pertencem a... Primeiro, você já não é bem angolano, e tinha muito isso, não é? Acusações de parte a parte. Não é? Já foste vítima disso? Em Angola? De terem considerado não angolano genuíno. Em Angola não me lembro, sinceramente. Nunca foi nada grave. Sabe? Pode haver pessoas que dizem esse tipo de coisa, mas é o que eu estava a dizer. Como há pessoas que dizem do Zé Eduardo Santos, né? Você tem que estar a combater. Eu lembro uma vez na Alemanha, fui a um encontro de angolanos e de repente eram jovens angolanos exilados na Alemanha, e de repente havia essa veemência contra o Zé Eduardo, dizendo, o José Eduardo Santos é santomense, não é angolano. Não é? E eu tive que me levantar e dizer, não, o José Eduardo Santos é angolano, caramba, não é? E nem importa onde ele nasceu, é angolano. Ainda que amanhã se descobrisse, por absurdo, que o José Eduardo Santos tivesse nascido em São Tomé, vamos supor, é angolano. Culturalmente é angolano, não tem discussão. É uma discussão absurda. Esse tipo de discussão só prospera em situações de guerra que nós tivemos, que facilitava isso, de parte a parte. Não é? A UNITA dizia, o José Eduardo Santos não é angolano. Depois o MPLA dizia, mas também fulano de tal não é angolano. E vivíamos nessa, de negar a angolanidade do outro. Nós temos que acabar com essa cultura de exclusão. Isso é fundamental para construir Angola. Angola é acabar com a cultura de exclusão. Não é? Porque o João de Matos é cabo-verdiano. Porque o Juju é português. Porque não sei, o Zé Eduardo é português. O Agoluz é português. Não. É absurdo isso. A gente perde
perde pessoas com isso. Nós temos é que aglutinar, é que chamar para Angola, não é? Não é recusar a angolanidade do outro, pelo contrário, é assumir a angolanidade desses outros todos, não é? Acha que a discussão do racismo não... Samanguana é congolês. Não, vamos ficar com estas pessoas todas. Vamos somar, não vamos desperdiçar estes valores. Vamos somar estes valores. Acha que é extemporâneo discutirmos a questão raça em Angola? Falávamos sobre este assunto. Não, acho que talvez, às vezes, essas coisas acontecem porque não foram discutidas, não é? Então, é sempre bom discutir. Acha que é bom discutir? Sempre, tudo tem que ser discutido. Nada deve ser dado como adquirido e tudo convém discutir. E convém discutir abertamente. Eu acho que o nosso problema foi, durante tantos anos, não ter havido diálogo, não ter havido uma conversa. Durante todo o período, não é? Do pós-independência, infelizmente, não é? E muita coisa não foi discutida. E depois as coisas que não são discutidas a seguir criam problemas mais tarde, não é? Tu vives das tuas obras, do teu trabalho, apenas da escrita. Vivo. É possível viver? É possível, não quer dizer que seja fácil, não é? Leva um tempo. Mas sim, é possível. Eu digo sempre aos meus filhos o seguinte: se você fizer uma coisa com paixão, qualquer que ela seja, se fizer com paixão, você vai fazer bem. Se fizer bem, você vai ser bem pago. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas você vai acabar por receber o preço justo. Vai acabar por conseguir viver dessa atividade, qualquer que ela seja. Tem que fazer com paixão, o essencial é paixão. Tentar o perfeito para poder ganhar. Agora é isso, quer dizer, não é? Eu próprio fiz opções, não é? Eu provavelmente para ser escritor prescindi de muita coisa, não é? Mas não estou nada arrependido. Eu escrevo por paixão, não tem outra. Porque gosto muito de escrever e, portanto, enquanto escrevo não estou a trabalhar no sentido, você sabe qual é a etimologia da palavra trabalho, é muito interessante. Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura dos romanos, com 3 pés. Então trabalho era uma forma de tortura. Para mim, o que eu faço, nesse sentido, não é trabalho, porque não é uma tortura, não é? Faz com prazer. Eu faço com prazer. Por exemplo, eu nunca tive férias. Eu trabalho aos sábados, aos domingos, aos feriados. Mas não trabalho por defines as tuas próprias férias. Claro, mas não tenho férias. Não há nenhum. Sim, mas vamos dizer, não há nenhum dia, desde que eu saí da universidade e comecei a escrever, vamos dizer, não há nenhum dia em que eu não escreva. Eu escrevo todos os dias. Isso é um esforço para mim, é um esforço, mas não é vamos dizer, não é um sacrifício, não é? Os prémios que tu recebeste têm algum significado especial na tua vida? Qualquer prémio é bom, não é? Porque um prémio é sempre um elogio público e, portanto, é sempre um incentivo à escrita. Todos os prémios são bons. Aumentam responsabilidades, não é? É um elogio público, todos os prémios são bons, não é? Eu aqui em Angola só recebi um prémio, o prémio Sonangol, com o meu primeiro livro, não é? Mas é um prémio que me dá um prazer particular, por ser um prémio angolano, por ser um elogio público de Angola ao meu trabalho. Qual é a agenda de um escritor diária? Eu estava a dizer há pouco, um escritor trabalha o tempo todo, não é mesmo? Eu posso contar uma história muito divertida do João Ubaldo Ribeiro, que o João Ubaldo contava que uma vez estava na ilha dele, em Itaparica, na Bahia, e estava na rede, deitado na rede, e veio um pescador, passou por ele e disse: "Oh, seu João, então, a descansar?" João Ubaldo disse: Não, eu não estou a descansar, eu estou a trabalhar, porque estava a pensar naquilo que ia escrever, não é? Aí, passado um bocado, ele chegou e o João Ubaldo estava a partir madeira, não? Ele disse: "Então, seu João, a trabalhar?" Ele disse: Não, agora estou a descansar. Agora estou a descansar. Interessante. Agora, Lusa, tu acompanhas a vida no mundo, e há pouco falávamos até de uma figura que hoje mexe com a estrutura política do Brasil, Bolsonaro. Como é que vês o nosso mundo? Com uma certa preocupação. Eu acho que a humanidade tem períodos de avanço e períodos de recuo, não é? E nós estamos a atravessar um período de recuo geral, não é? Com ideias populistas a avançarem, uma direita muito acéfala a avançar,
E agressiva, ela muito agressiva, yeah. E o Bolsonaro é bem o rosto disso, não é? Então eu vejo com preocupação, mas eu também acredito na humanidade. Então eu acredito que estamos a recuar agora para poder avançar mais amanhã. E também acho que há certos aspectos que nós já avançamos. Considera que são chamados males que vêm para bem? Não é um mal, não é exatamente o mal que vem. A menos que você considere que é uma vacina, por exemplo. O caso do Bolsonaro, ele é tão mau, não é? Que provavelmente não vai durar muito e está a descredibilizar toda a direita, não é? Ninguém mais vai querer ser governado à direita depois de Bolsonaro. São tantos erros que ele está a cometer todos os dias. E agora que com mais a do questão da ditadura, comemorar as datas da ditadura. Mais do que você diz, o Bolsonaro foi uma derrota da esquerda, provavelmente foi uma derrota da direita. No sentido em que ele está no seu cotidiano. Olha, que eu nunca tinha pensado nisso. A descredibilizar a direita, percebe? A direita civilizada, existe uma direita civilizada, existe uma direita inteligente. Essa direita civilizada, inteligente, sofisticada, moderada, essa direita está derrotada, foi derrotada pelo Bolsonaro. Pesadamente derrotada. E pelo Trump também, não? Pelo Trump também. Agora, o que é que está a acontecer nos Estados Unidos, que é muito interessante? Nos Estados Unidos, e aí pode ser que, como disse, que há males que vêm por bem. Nos Estados Unidos, o que está a acontecer é que o Trump gerou uma reação popular, não é? Uma reação da sociedade civil, de resistência, não é? E você está a assistir ao aparecimento de uma nova esquerda americana, de uma nova inteligência, inclusive, que se vem afirmando agora no Partido Democrata, e o mais provável é que o Partido Democrata venha a ganhar as próximas eleições e vai ganhar tudo. Uma nova esquerda que é mais para o centro, uma esquerda mais para o centro? Não, uma esquerda mais para a esquerda. Mais para a esquerda? Defendendo coisas que nos Estados Unidos até agora ninguém defendia. Atenção. O Sanders agora, comparado com esses jovens que estão a aparecer, já parece mais à direita, não é? É interessante isso. Há uma esquerda, vamos dizer, uma esquerda com valores contemporâneos. Por exemplo, a questão da ecologia, do meio ambiente, etc., não é? Que o Trump despreza, mas que nós estamos a ver as consequências agora em Moçambique com esse episódio horrível do ciclone. Esse ciclone, não sou eu que o digo, são os especialistas, é consequência direta do aquecimento global, que o Trump nega, não é? E, portanto, hoje há uma esquerda que defende, por exemplo, um outro modelo de desenvolvimento que preserva o planeta. Estamos a falar de uma espécie de esquerda reciclada, é isso? Estamos a falar de uma esquerda preocupada com valores ambientais, etc. Portanto, uma esquerda renovada, inovadora. Até eu diria, mais do que estar à esquerda ou à direita, está à frente. Mais do que estar à esquerda ou à direita, está à frente. São pessoas que estão muito à frente. Enquanto o Bolsonaro está lá atrás. O Bolsonaro é uma pessoa que vem do passado. Ele vem com valores do passado. Do passado da Idade Média, não é? Então ele devia ser degradado para o século XVI. Não é? Se houvesse uma máquina do tempo, o que a gente deveria fazer era colocar o Bolsonaro nessa máquina do tempo e mandá-lo para o século XVI. E como é que fica a situação do Lula? Está definitivamente afastado da política? Não sabemos. Eu acho que o Lula cometeu muitos erros. Atenção, eu acho que o Lula cometeu inúmeros erros que permitiram o aparecimento do Bolsonaro. Atenção. E era bom que o PT refletisse sobre isso e soubesse tirar as lições disso, porque não há dúvida nenhuma, quer dizer, o Bolsonaro só existe porque o Lula permitiu que o Bolsonaro existisse. A situação política do Brasil pode ter reflexos a médio e longo prazo nas relações entre os países de expressão portuguesa? Infelizmente pode, porque já está a ter, repare, por exemplo, agora mais uma vez voltando a Moçambique, esta tragédia horrível que aconteceu. O governo brasileiro levou um imenso tempo a reagir e reagiu de forma débil, não é? Porque para estas pessoas a África não tem valor. E então, voltando ao Lula, mais uma vez, o Lula cometeu muitos erros, mas o Lula tem esse lado idealista e positivo, não é? Por exemplo, na sua relação com a África, ele percebeu desde cedo, desde logo, que era importante para o Brasil refazer a sua ligação com a África. Era importante para os brasileiros. O Brasil é um país de matriz africana. E isto chegou mais ou menos a acontecer. Começou a acontecer. O Brasil começou a desenvolver uma política de aproximação à África, que era importantíssima, para a dignidade das próprias pessoas. A maioria dos brasileiros são de origem africana. Então você precisa,
Essas pessoas precisam de recuperar a sua dignidade, que lhes foi retirada durante todos os séculos da escravatura. Ok? E após a escravatura, aquele sistema racista continuou. É preciso quebrar isso. O Lula tinha começado a fazer isso. E agora recuamos. Tudo. Quer dizer, você vê coisas explícitas. Qualquer angolano que vá ao Brasil se fica horrorizado. Quer dizer, você tem um país de maioria negra onde não tem um negro no governo. Não pode ser, não é? Está tudo errado. Voltou-se atrás tudo. E voltando ao nosso país, como é que informações é que, portanto, tu estás mais em contacto físico com o resto do mundo, como é que as pessoas lá fora veem Angola? Angola, eu quando acho... te contactam hoje... Angola, aqueles que vêm, vamos voltar a falar, a dizer isso, quer dizer, nem toda a gente tem uma ideia de Angola, aqueles que têm em Portugal, por exemplo, agora no Brasil, as classes mais esclarecidas, vamos dizer assim, e durante anos e anos e anos, Angola era a guerra, não é? Coisa da guerra, a ditadura, a guerra. Corrupção, guerra, essa era a imagem que dávamos do país. Eu acho que tem vindo a mudar, como eu disse antes, tem vindo a mudar primeiro pela cultura, não é? Primeiro pela cultura. Hoje há uma curiosidade, em particular no Brasil. É uma pena, mais uma vez, ter aparecido Bolsonaro, porque essa coisa estava-se a criar. Nas escolas, você já tinha escolas, muitas escolas que pediam livros de autores africanos, não é? Este ano mesmo o Calafé Palanga vai estar no maior festival literário do Brasil, em Paraty, é um dos autores convidados. O Anjaki também já lá esteve, a Jamília, que é uma jovem portuguesa angolana, não é? De origem angolana, com família angolana, também já lá esteve. Então, estes festivais literários importantes, nisto tudo, você já tinha autores angolanos. Então, mostra o interesse do Brasil por África e, em particular, por Angola. Não é uma pena ter-se. Mas, mesmo assim, está a continuar. Quer dizer, o Calaf vai estar lá este ano. Então, esse ambiente, essa curiosidade existe, continua a existir. E do ponto de vista económico, isto é do bom ponto de para vista Angola? económico, é bom para mudança Angola, de imagem sem dúvida alguma, é bom para Angola, de todos os pontos de vista, não é? Quando o paradigma começa a mudar, todo o país beneficia com isso, não é? Quando você começa a ter um país que é conhecido como produtor cultural, pela sua cultura, não é? Isto vai ter consequências também na economia, na diplomacia, em todos os aspectos, não é? Só o facto de você chegar a algum lado e você diz, eu sou angolano. E as pessoas dizem, angolano, adoro o Bonga. É maravilhoso, não é? Angolano, Valdemar Bastos, caramba, aquele disco maravilhoso, Preta Luz. E você já tem uma empatia com aquela pessoa, você consegue discutir, consegue conversar com o taxista, às vezes é o taxista, não é? A primeira pessoa. Mas também aquelas situações, angolano, ok, como é que está? Combate à corrupção lá, está a andar bem? Como eu digo, até agora, também é isso, felizmente, se for o combate à corrupção é ótimo, não é? E agora agora começa a ser isso também, começa a ser isso. Em Portugal, por exemplo, é muito claro isso, não é? No Brasil também se sabe. Qual é a expectativa, finalmente, qual é a expectativa que, do ponto de vista de esperança, Angola é um país com potencial de recuperação de forma imediata, vai levar algum tempo? Eu não sou economista, não é? Eu tenho estado a falar como cidadão, estamos a falar de expectativa, de esperança de vida. Eu tenho falado com muitas pessoas ultimamente, noto que há, de um lado, as pessoas estão mais desanimadas do que eu, devo dizer. O que eu sinto é isso. Eu sinto que estou um bocado deslocado. Sente que as pessoas estão mais animadas? Não, eu sinto que eu estou mais animado do que a maioria das pessoas. Ou seja, normalmente parece-me que eu sou mais otimista do que a maioria das pessoas. Porque, evidentemente, quem vive em Luanda, em Angola hoje, e que enfrenta as dificuldades do dia a dia, são muitas dificuldades, não é? As pessoas têm uma vida difícil, o desemprego aumentou, não reduziu, os preços dos produtos básicos estão a aumentar também, não é? Então, as pessoas têm uma vida difícil, não acho que a percepção que eu tenho não é de que as pessoas estejam mais otimistas, não é essa a percepção que eu tenho hoje, não é? Agora, ao mesmo tempo, eu creio, talvez porque estou fora, não é? E tenho essa percepção, de que a médio prazo a situação pode realmente melhorar, não é? Agora, é preciso que haja outros sinais, por exemplo, da parte do poder. Talvez o Presidente João Lourenço precise mostrar às pessoas que não está só a querer combater a corrupção, mas que está efetivamente interessado em democratizar o país, não é?
E democratizar o país, por exemplo, passa por mudar a Constituição, que foi uma Constituição feita à medida do presidente José Eduardo Santos, portanto, de um modelo totalitário, não é? Foi uma Constituição à medida de um modelo totalitário. Tem que mudar. Tem que mudar. Há quem diga que o discurso político do Estado está muito ancorado à corrupção. É isso que eu digo. Isto acaba por... É isso que eu digo. É isso que eu estou a dizer. Quer dizer, não basta apostar no combate à corrupção, que eu sei que é um combate que a maioria dos angolanos apoia, não é? E se houver, por exemplo, agora este recuo com a libertação do Zé Nu e do... Foi mau, não Consideras é? um recuo? Consideras um recuo? Foi um recuo sempre, porque a percepção que as pessoas têm é que houve ali uma falha, não é? Quer dizer, como é que este homem, este Jean-Claude, não é libertado? Tudo bem, estava há 6 meses preso, em prisão preventiva, tinha que ser libertado em um momento. Mas sair do país, não é? Da maneira como saiu, a impressão que fica é que a justiça não foi feita. Ainda que houvesse razões para isso, não é? Era necessário recuperar o dinheiro, sim, era necessário. Ele estava blindado do ponto de vista dos contratos que fez. Pode ser. Ou pode haver um déficit de informação. Ou pode ser um déficit, acredito que talvez nós não saibamos tudo, mas então deviam-nos dizer o que é que... Deviam-nos dizer tudo, não é isso? Devia haver uma transparência aqui. Porque senão a percepção que fica é que houve ali uma chantagem, não é? E que a justiça falhou. Houve alguma combinação, portanto, a percepção que fica para o cidadão comum é que a justiça falhou. Essa é a percepção que fica. E é mau. É mau. Esse é um aspecto, corrupção. O outro aspecto é, não se pode ficar por aí, não é? Eu acho que o João Lourenço já triunfou no que diz respeito a uma primeira fase de pacificação do país, que tinha que ser feita, ok? Agora, precisa de avançar para a democratização. Precisa avançar, por exemplo, no que diz respeito à despartidarização do aparelho de Estado, que é difícil de fazer, mas é importante que seja feita. Ou seja, se ele acredita realmente na democracia, então ele sabe que o mais importante não é o seu partido, o mais importante é o país. Não? E o mais importante é ter um país com um bom governo e uma boa oposição. Tudo isso. Não estamos exageradamente a pessoalizar o processo, portanto, não devia ser mais assim. Na pessoa de João Lourenço do que todo um sistema de instituições que deviam ser funcionais e cada uma cumprir com as suas obrigações. Com certeza, concordo completamente. O problema é que durante anos e anos, e a própria Constituição atual favorece isso, todo o poder está nas mãos de uma única pessoa, não é? Mas quero saber uma boa notícia. Uma boa notícia é que a sociedade civil se sofisticou. Tem vindo a organizar-se, a sofisticar-se, é mais interventiva hoje. E a gente vê isso, por exemplo, no caso da Zungueira Morta. Não é? A reação da sociedade civil foi mais forte do que seria há alguns anos. Não é? Vê isso, por exemplo, na questão das mulheres. Hoje você tem o Ondjango feminista, por exemplo, que defende posições que há alguns anos já era difícil de ser defendidas. Então eu vejo isso com muita simpatia, como a nossa sociedade civil se vem organizando e vem fortalecendo. E isso provavelmente é mais importante do que os partidos políticos. Claro. Porque está um processo muito preso na figura de João Lourenço. Concordo. Que está presente em quase tudo. Concordo. Até na ordem para prender pessoas. Até sim, que não devia ser, evidentemente não devia ser, nem devíamos pensar nisso. O facto de nós pensarmos assim já é sinal de que há muita coisa errada no país, não é? Não se devia pensar assim, não é? Ele não devia ter a menor competência na libertação das pessoas ou na sua prisão. E nem sabemos se teve, né? Também não sabemos, pois tal déficit de informação. Não, exatamente, eu acho que também, mas também melhorou esse nível. Eu acho que hoje temos, de facto, há a preocupação de esclarecer, por exemplo. Nós vemos isso na Procuradoria-Geral da República, etc. Há uma preocupação em responder aos cidadãos. Antigamente não havia, de todo. Hoje existe, pelo menos, essa preocupação. Então, há coisas que mudaram para melhor. Sim, há coisas que estão a mudar para melhor, sim. Então eu sou otimista. Agora, Lusa, quais são os teus projetos mais lá para a frente, para além destes que tens em Luanda e agora no Brasil? Quais são os teus estou projetos? A escrever um romance novo, não é? O meu projeto é sempre continuar a escrever. Eu quero continuar a ser escritor enquanto isso me der prazer, não é? E neste momento estou a escrever um romance novo, estou bastante avançado, mas quero muito poder parar agora e voltar à escrita. Esse a curto prazo é o meu objetivo. Sonhos?
Sonhos, eu gostaria muito mesmo de voltar a Angola, sinceramente, com a minha bebé e poder mostrar Angola à minha bebé. Está com 10 meses. 10 meses. 10 meses. É. Eu gostava que a minha bebé pudesse crescer angolana. Que nasceu em Moçambique, nasceu na ilha de Moçambique, mas o meu sonho é que ela pudesse crescer angolana. É realizável. É realizável. Vamos acreditar que sim, sim. Obrigado. 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 E aqui terminamos esta conversa hoje com José Eduardo Agualusa, escritor, jornalista e editor. Estivemos aqui a falar um pouco sobre cultura, sobre as impressões que ele tem sobre a vida, sobre o mundo e sobre o nosso país. Despeço-me, José Rodrigues e Mauro Costa. Bom dia. Bom dia, café. Café da manhã, entre dois dedos de conversa. Café da manhã, com José Rodrigues.